em 1 Pedro, no seu capítulo 2 e verso 10, que diz assim: Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. A gente vai ver que é uma verdade, porque quando você não conhecia Deus, você não pensava em fazer o bem. Você não se importava com quem estava no seu lado. Na verdade, quando não conhecíamos a Deus, nós não tínhamos os seus atributos, que é amor, a benignidade, né? A longanimidade. A gente só pensava em nós mesmos. E assim éramos quando andávamos desgarrados como ovelhas, não conhecíamos a Deus, não conhecíamos o seu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu e deu a vida para que tivéssemos vida. Antes, nós víamos e procurávamos amor em tudo. Eu, por exemplo, procurava amor nas coisas deste mundo, como bebidas, drogas, amizades que não levavam a lugar nenhum. E eu sempre quebrava a cara, eu sempre chegava em um lugar que eu não tinha paz, que eu não tinha consciência limpa em saber que eu tinha feito tal coisa. E assim éramos nós. Quando nós não conhecíamos a Deus, nós andávamos por aí fazendo da nossa vida o nosso próprio entendimento. E foi aí que uma coisa aconteceu. Jesus, ele veio e se mostrou na nossa vida. De que forma? Quando a gente começou a passar problemas, quando esses problemas não tinham solução, quando a gente não tinha sequer para onde ir, ou para que olhar, ou para quem pedir ajuda, Deus estava nos vendo. Ele olhava para nós e nos dava a segunda chance. Então eu quero te dizer que Deus, ele te levantou, mas não foi em vão. Não foi do jeito que você acha que foi, para não fazer diferença. Meu amigo, ninguém aqui é santo, é perfeito, ninguém é super-herói. Todos nós nessa terra vamos pecar e pecamos todos os dias. Mas Cristo, ele disse: sem mim nada podeis fazer. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Lembre de onde Deus te tirou. Lembre dos problemas que você passava, e por meio da oração, quando fez com o coração sincero, olhando para Deus, ele respondeu: de onde andávamos perambulando, andávamos procurando a longanimidade, a benignidade, o amor, a temperança, e nunca encontrávamos. Sabe por quê? Porque Deus, ele preparava situações na sua vida para que você o buscasse. Quando a gente passava dificuldades e problemas antes, a gente sempre buscava uma forma de que aquele problema fosse sanado, de que aquela dúvida fosse respondida, de que nós nos sentíssemos bem lá na frente, de que tudo desse certo, não é verdade? E assim para todos. E era assim eu e você antes de conhecer a Deus. Nós tínhamos tudo por falsa esperança. Mas na minha vida, quando Jesus fala: sem mim nada podeis fazer, ele realmente quis dizer isso. Porque a palavra dele, ela é viva e eficaz, ela divide corpo, alma e espírito. Ela faz você refletir em tudo aquilo que você tem feito e faz. Coisas velhas se foram, eis que tudo se fez novo. Tudo quanto praticávamos está no passado. O que você fez está lá no mar do esquecimento. Mas muitas vezes a gente pega uma varinha e vai lá e tenta buscar. Mas muitas vezes a gente quebra a cara, porque não é o propósito de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente não se dá por vencido. Muitas vezes a gente não se dá por satisfeito. Quando você estava solitário, não tinha nenhum ombro amigo, você sentiu a presença de Deus. Porque Deus, ele se manifesta muitas vezes quando o ser humano está quebrado, está destruído, está sem forças, está desanimado. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Irmão, todo mundo peca. Eu e você pecamos, no dia de ontem pecamos, no dia anteontem pecamos, mas o problema não está no errar. O problema é você não querer fazer conserto desse erro. O problema é você não querer seguir em frente. Porque à medida que você não toma atitude diante das ações, diante do pecado, daquilo que não agrada a Deus, você vai perdendo a fé, você vai perdendo a esperança e principalmente você vai perdendo a força. O mesmo Espírito que esteve em Jesus está em mim e você. É Ele que nos conscientiza do pecado. Mas nós vamos pecar enquanto nessa terra, mas temos que nos arrepender. Mas sabendo que, ainda que pequemos, há um advogado lá no céu. Ainda que pequemos, Ele está lá para nos defender. Mas que prossigamos, ainda que tropecemos. É Ele, não é nós que seguramos a mão dEle, não. É Ele que estende a mão e nos levanta. Quando a gente entende isso, a gente passa a perceber que é mediante a graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A gente se levanta muito mais forte. A gente passa por situações difíceis, mas quando a gente passa em Deus, é diferente, porque a gente aprende. Aprende porque da próxima vez que isso acontece, nós temos mais amadurecimento, nós temos mais convicção, nós temos mais fé que o deserto ele vem,
mas não para nós morarmos. Entendamos e prossigamos em seguir a Deus, né? A palavra diz que todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. Todos da Bíblia pecaram. E destituídos da glória estão. Você vai ter dificuldade estando com Deus ou não estando com Deus. Mas a diferença é quando você está com Ele, você consegue passar pela dificuldade. Você consegue passar pelo mar bravo. Faça da sua tristeza a sua alegria. A palavra diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que o justo caia, contudo o Senhor o levanta novamente. Você pode ter pecado, você reconhece e se arrepende em verdade, o Senhor te perdoa e te dá uma nova chance.